Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de redação, a gente vai estar trabalhando até o final do ano, já que vocês estão no terceiro ano, a gente vai estar focando a redação dissertativa, a gente vai estar trabalhando com essa tipologia textual, que é cobrado com mais frequência no Enem, nos vestibulares, concurso público, né? E na unidade passada, eu falei para vocês o conceito, o que é dissertação, que é um tipo de texto assim, onde envolve a criticidade de vocês, o ponto de vista, aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês defendem, né? Então, a dissertação, a gente vai estar focando a dissertação argumentativa. Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a parte estrutural, certo? Então, a estrutura da dissertação ela é muito importante, pois ela é um dos critérios que os corretores avaliam o texto de vocês. A estrutura é o formato, né? Como ela é dividida, como ela é organizada. Então, quando a gente fala de parte estrutural, a gente normalmente está falando da parte onde as ideias elas são organizadas dentro do texto. Na redação dissertativa, a gente vai focar o Enem, porque eu acredito que a maioria de vocês vão fazer. Então, no Enem, a gente tem uma quantidade limite de linhas, são 30 linhas. Então, assim, é um texto relativamente curto, onde você precisa desenvolver toda a sua ideia, todo o seu ponto de vista. Então, a forma do texto, né, a estrutura do texto é dividida em três partes: a introdução, o desenvolvimento e a proposta de intervenção, que é a conclusão. Quando eu falar desenvolvimento, eu vou dividir em D1 e D2, certo? D1 vai ser o primeiro parágrafo, D2 o segundo parágrafo. Então, a introdução é a primeira parte do seu texto, é o momento onde o corretor vai ter o seu primeiro contato. Então, normalmente eu costumo falar que a introdução é o cartão postal do seu texto. É aquilo que vai chamar mais a atenção do corretor. Então, na introdução, você vai desenvolver o seu ponto de vista, obedecendo a essa organização. Primeiro, vocês vão começar a utilizar uma área do conhecimento, pode ser qualquer área. História, filosofia, sociologia, música, filme, desenho animado, né? Aquilo que vocês têm mais facilidade em falar, em abordar. Depois você vai fazer uma contextualização com o tema. O tema, ele tem que estar muito claro logo na introdução. Então, a introdução, ela precisa focar o que você acredita, seu ponto de vista, que a gente chama de tese, e você precisa fazer sempre uma contextualização com o tema. O tema ele tem que estar aparecendo o tempo todo no seu texto. E na introdução não é diferente. Então, primeiro você vai começar com a área do conhecimento, que você se sinta mais confortável. Depois você vai contextualizar com o tema que é dado, é uma proposta. E depois você vai colocar os argumentos, argumento 1 e argumento 2. No Enem, vocês podem colocar até 3 argumentos. Eu não aconselho, por uma questão mesmo de organização, o texto vai ficar muito confuso se você colocar mais de 2 argumentos. Um é muito pouco, porque não sustenta a sua ideia. 2 é a quantidade assim que a gente fala tolerável, a quantidade que fica mais organizada no seu texto. Então, tem várias formas de você começar o seu texto. O tema do Enem é um tema problema. Então, todos os temas que são cobrados no Enem, eles são problemas. Aí pode ser relacionado à questão da saúde, educação, segurança, tecnologia, né? E aí você pode ver qual a melhor estratégia de você fazer a sua argumentação. Se você acha mais fácil culpar o governo, por exemplo, culpar a mídia, a sociedade, a família, é uma estratégia muito fácil, né? É um caminho mais fácil para você desenvolver a sua defesa da tese, do seu ponto de vista. Mas você pode também colocar causas e consequências. Então, assim, se o tema, por exemplo, é a educação, né? A precariedade da educação. Por que a educação está precária? Qual é a causa disso? Né? Normalmente, os políticos eles não têm vontade de investir nessa questão da educação, porque
as pessoas, quando começam a estudar, quando começam a fazer leitura, elas vão começar a reivindicar os seus direitos. Então, a causa de não investir numa educação de qualidade, por exemplo, ela é intencional. É fazer com que as pessoas não tenham criticidade. E quais são as consequências disso? As consequências é que a sociedade ela vai se tornar cada vez mais manipulável, né? Onde as pessoas que têm mais condições financeiras, a elite, né? Ela vai acabar, de certa forma, dominando o restante da nação. Então, foi só um exemplo para vocês compreenderem como vocês podem estar utilizando na introdução. Então, a introdução, basicamente isso. Você vai colocar uma área do conhecimento, você vai colocar uma contextualização relacionada ao tema, que é a proposta que é dada, e os argumentos, que são aquelas provas, né? É aquilo que você vai utilizar para comprovar que o seu ponto de vista, a sua tese, ela é verdadeira. As palavras-chave são aquelas palavras mais importantes que tem lá no tema, na proposta. Então, as palavras-chave, elas são importantes desde a primeira parte do texto. No caso, na introdução, você já tem que colocar, sim, as palavras-chave, aquelas que são mais importantes. Por quê, Manuela? Porque isso você acaba não correndo o risco de tangenciar, que é quando o tema fala de um assunto e você vai por outro assunto, ou de fugir do tema, que é quando o tema fala de A e você fala de Z. Não tem nada a ver com aquela proposta que foi cobrada, certo? Então, na introdução, basicamente, é isso que vocês têm que fazer. O desenvolvimento é a maior parte do texto. Lá na introdução, vocês vão ser bem objetivos, bem sucintos. Lá no desenvolvimento, vocês vão pegar o quê? Aquele argumento que você citou lá na introdução, e você vai exemplificar, você vai colocar citações, dados estatísticos, ou até mesmo exemplos de que forma aquilo acontece. Então, por exemplo, se eu falei a questão da educação, onde o governo, eles não investem, né, na qualidade de ensino, então por que eles não investem? Lá no desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, eu vou falar por que o governo não investe na educação. Então, o governo não investe na educação porque normalmente eles querem doutrinar a sociedade no que diz respeito às ideias, né, às ideologias, fazendo com que a sociedade se torne mais manipulável. Aí você pode trazer algum exemplo que repercutiu na mídia, né? Você pode trazer alguma questão histórica, por exemplo, a questão da época da colonização do Brasil, onde teve o processo de catequização dos índios, onde os portugueses doutrinaram, né, através da educação, a forma de agir, de pensar, né, de conviver mesmo em sociedade. A área do conhecimento não é obrigatório você colocar no desenvolvimento. Você tem que colocar uma área do conhecimento em alguma parte do seu texto. Então, não é nesse... Ah, Manuela, todo parágrafo tem que ter uma área do conhecimento, eu tenho que colocar algo de história, filosofia, algo de música. Não. Você só precisa colocar uma única vez, mas de forma que seja completinha, que você contextualize o tema e você fala de forma crítica. E a área do conhecimento, ela não é obrigatória, como eu disse, desde que tenha facilidade para argumentar a temática, né? A área do conhecimento, ela vai te dar um suporte apenas para você desenvolver as suas ideias, certo? Então, o desenvolvimento é a maior parte do texto. Normalmente, nós temos uma média de 8 a 10 linhas no desenvolvimento. A gente divide o desenvolvimento em períodos, normalmente são 3 períodos, né, para ficar mais organizado o seu texto. Isso a gente está falando do D1, que é o desenvolvimento 1, e após o desenvolvimento 1, a gente tem o desenvolvimento 2, que é a mesma coisa, viu, gente? É a mesma linha de raciocínio. Você vai pegar o argumento 2 e você vai colocar lá no terceiro parágrafo e vai desenvolver. Vai dizer por que você acredita naquilo, trazendo exemplos, fatos do cotidiano. E a proposta de intervenção, que é a conclusão, é a mesma coisa. A gente chama de proposta de intervenção porque o tema do Enem é um problema, então todo problema requer uma solução, concordam? Então, na proposta de intervenção, a gente tem que ter obrigatoriamente 5 elementos. Isso é obrigatório, está na proposta de intervenção. O agente normalmente é quem vai resolver, entre aspas, aquele problema.
Então, quando você fala a questão da falta de investimento na educação, quem poderia investir mais na educação? O governo federal, né, em parceria com o Ministério da Educação. A ação, o que é ação? É aquilo que vai ser desenvolvido. O que é que precisa ser feito? Né? Investir ou destinar mais verbas para as escolas. Isso é uma ação, certo? Uma prática, o que é que eles podem fazer. O meio é como isso vai ser. Então, assim, vai ser destinado uma verba, um dinheiro, e o que vai ser feito com esse dinheiro? Então, por meio de investimento, as escolas ou as instituições de ensino irão investir na qualidade da estrutura física, capacitação de professores, né, investir em material didático. E o número 4 é com o objetivo, a finalidade. Para que tudo isso? Para que investir em educação? No intuito de que haja, por parte da população, um discernimento, uma clareza acerca dos seus direitos, dos seus deveres na sociedade, já que a gente convive numa cidadania, né? E o detalhamento é como você vai explicar uma parte desses elementos. Então, se eu colocar assim, o governo precisa investir em educação. Eu posso detalhar o governo. Então, o que é governo? Governo, uma instância maior que rege a sociedade. Ou, se eu estiver culpando a mídia sobre algum problema, sei lá, sobre essa questão mesmo de fake news. Então, se eu quiser culpar a mídia, vou colocar a mídia através da televisão, da internet, eu estou detalhando. Detalhar é você fazer o quê? Especificar alguma parte desses elementos. Aí tem um exemplo, né? A mídia, travessão, grande influenciadora ideológica, deve fazer isso, isso e isso. E por último, a gente tem a cereja do bolo, que a gente chama de frase de efeito, que normalmente é uma ponte que a gente liga lá no início do texto até o final. Então, se você começou, por exemplo, com um fato histórico, o período de colonização no Brasil, a chegada dos portugueses e a catequização dos índios, a catequização através dos jesuítas. Então, se você colocou lá no início do seu texto uma alusão histórica, você vai fechar também com alusão histórica, dizendo que por meio de tais práticas, só assim a sociedade novamente não voltará à época da catequização ou da idolatria, né? De dogmar, de tornar as pessoas discípulas de uma determinada cultura, de um determinado povo, como foi na época da colonização do Brasil. Ok? Então, a proposta de intervenção é isso. A parte estrutural tem essas 3 partes. É interessante que vocês memorizem o que cada parte ela precisa, o que você precisa fazer. Introdução é o início, D1 e D2 é o meio, onde você vai falar um pouquinho mais. E proposta de intervenção ou conclusão é onde você vai fazer o desfecho, onde você vai fechar, amarrar suas ideias. Ok? Então, para a próxima aula, a gente vai fazer uma atividadezinha para ver se vocês compreenderam o conteúdo da aula de hoje. Ok? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.